Olá, tudo bem? Bem-vindo, pessoal. Essa é mais uma live nossa sobre gestão, um projeto muito interessante que eu tenho convidado alguns professores para fazer parte, para bater um papo, para falar sobre esse assunto tão importante. E hoje eu vou estar com ele, professor Fúvio, um grande especialista no tema da gestão estratégica, uma pessoa muito querida pelos alunos, pela comunidade de professores e que vai agregar a esse assunto uma análise também da sustentabilidade. Vai ser um ponto de vista muito interessante nessa sexta-feira agora, hora do almoço. Então ele já está por aqui, sem perder muito tempo, com essa apresentação que muitos de vocês que estão aqui no canal, no programa, na live do Morgado, como já estão falando, conhecem, Eu vou incluir já o professor Fúvio. Professor Fúvio, cadê ele? Ainda não está plenamente aqui, está quase voltando. Bordado e Cia, a empresa parceira dessa edição de hoje, Ao final vai ter um sorteio, a gente vai dar um código na live. E o mais importante, gente, quem está assistindo, esse bate-papo na hora do almoço, É um projeto de férias nosso, é um projeto de trocar uma ideia sobre a importância de alguns aspectos na gestão, E para a sua experiência nesse assunto da gestão estratégica e sustentabilidade. Nossa conversa está programada para uns 30, 35 minutos e acho que vai faltar tempo, Ele já está entrando aí em canal. Olá, Fúvio! Olá, professor Morgado, bom dia. Bom dia ou boa tarde. Esse horário meio-dia é meio ingrato, Dependendo do relógio, a gente perde 2, 3 minutos aí o período do dia. Tá me ouvindo bem? O som está um pouco ainda baixo, não sei os colegas que estão assistindo. Você, como é um campeão de audiência nas aulas, eu imagino que a gente tem que agradar todo mundo no som e na imagem hoje aqui. E fala uma coisa, o meu áudio está bom, o meu vídeo? Está um pouco baixo, o vídeo está sensacional, o áudio eu estou ouvindo um pouquinho. Vai ver que o professor aqui de férias, Morgado, está mais surdo. Tem acontecido isso, viu? Os caras estão quebrando aqui com britadeira a minha rua, é época de todo mundo em casa. E mesmo assim as obras na via pública aqui estão a todo vapor. Não sei se é com gás ou se é o pessoal de um prédio que estão levantando. Tá melhor? Vocês estão ouvindo, gente? Quem tá aí? O povo começa a entrar, sabe, Fúvio? Durante aqui a hora do almoço. Nosso bate-papo inicia então de uma forma muito nessa cordialidade, apresentação e primeiro em agradecimento em tê-lo aqui com a gente. Eu espero que seja um bate-papo que trará muita luz aí, principalmente para os nossos alunos, ex-alunos, pessoal que trabalha na gestão. O tema gestão estratégica é o tema, eu sempre digo isso quando eu abordo em MBA, na aula, na graduação, é o tema que congrega as várias disciplinas da gestão, Então, aquilo que a gente conversou com a professora Eliette sobre recursos humanos, gestão de pessoas, a conversa com o professor Félix, a própria abordagem de direito, que o Fábio Vasques trouxe. Eu acho que hoje é um bate-papo muito completo e nada como ter você, esse super especialista, empresário também, professor gabaritado. Deixa eu ver se eu acerto seu sobrenome. Fúvio Cristófoli. Isso, muito bom. Agora sim. Perfeito, perfeito. Tamo junto. O som está um pouquinho baixo para mim. Se quiser deixar no último aí, eu escuto melhor. E aí a gente começa o nosso bate-papo com já 10 pessoas aí passando pela nossa rede. Fazer aqui porque eu estou usando um iPad, por causa para ter uma imagem melhor. Você quer que eu tente pelo celular trocar para ver se eu fico no ar aqui. Se quiser sair, eu te habilito de novo. Porque se eu não ouvir, perde um pouquinho da riqueza da entrevista. Aquele equipamento de ontem do teste, eu acho que foi sensacional. Não sei. Aí tá no máximo já o som? Aqui tá no máximo. Mas eu vou sair do iPad, vou entrar no celular e ver se melhora. Já volto. Tá bom, eu vou segurando aqui, conduzindo, acho que é só desabilitar e volta, eu te chamo então. Pessoal, que está entrando na nossa live, hoje o tema com o professor Fúvio, Será sobre a gestão estratégica e sustentabilidade. O professor Fúvio, ele traz alguns estudos, nessa frente atual da sustentabilidade, como a pequena e média empresa pode se portar frente a isso. Outro tema muito importante do assunto, do que a gente vai conversar aqui, é sobre essa abordagem frente à crise, Muitas vezes, ao falar de sustentabilidade, parece que é um assunto
sustentabilidade tem um tripé muito importante, que é a parte econômica, a parte ambiental, que é o que a mídia mais dá vazão, canal, fala. Oi, pessoal que está chegando, bem-vindos. O nosso especialista já vai conectar aqui, professor Fúvio. E aí também a sustentabilidade tem o aspecto social, né? A gente fala isso em aula, é o triple bottom line. O que seria isso? Aspecto ambiental, social e econômico. Então, quando a gente fala de gestão estratégica e sustentabilidade, é olhar a empresa como um todo, né? Como esse viés mais completo de uma abordagem aí de esses 3 grandes linhas de ação frente à sociedade. A empresa tem que gerar lucro, a empresa pode ter ações sociais, aliás, com toda a comunidade, com todo o seu público interno, com os seus clientes. É a ideia dos stakeholders, né? Uma palavra que em inglês aí vira o mundo, viaja bastante, todo mundo fala em stakeholders, certo? Oi, pessoal, fala! E aí, a gente também tem esse viés, né, da parte ambiental, que sempre está em alta, e nesse mundo do Covid, da pandemia, o professor Fúvio tem alguns estudos atuais feitos lá fora e que vai tentar retratar também. A gente está com um probleminha de conexão, para variar, né? Como é sempre uma dependência desse sistema de tecnologia que realmente está dando conta do trabalho, mas com algumas quedas. Então, essa iniciativa da live, a gente depende aqui de funcionar. O professor Fúvio chegou, está com o seu melhor equipamento agora, vou habilitá-lo aqui. Tamo junto, professor Fúvio voltando na nossa rede da meio-dia. O papo vai um pouquinho mais tarde, então, até uns 35, meio-dia e 40. Vamos ver se agora ele me escuta e eu a ele. Professor Fúvio. Melhorou, Morgado? Beleza, perfeito o som agora, Fúvio. Maravilha. Tamo junto, eu já fiz mais ainda da sua apresentação. Eu vou falar um detalhe aqui no ar, eu pus um paletó, depois de 2 meses sem colocar para te entrevistar hoje. Então essa entrevista de sexta-feira vai ser realmente o recorde, pelo menos essa roupa ter saído do armário, nunca ficou tanto. Então essa graça, essa gratidão por você, um cara muito gabaritado, querido pelos alunos, pelos professores, e que tem muito para falar em meia hora. Então vamos começar. O que é gestão estratégica, Fúvio? Bom, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pelo convite, Morgado. Um bom dia, uma boa tarde a todos que estão aqui conosco, né? Muito honrado por participar. Bom, o tema de gestão estratégica, ele é de suma importância, né, para qualquer empresa, né? Eu gostaria de começar falando um pouquinho, para a gente poder entender um pouco da questão da sustentabilidade, né, e da importância da inserção do tema sustentabilidade dentro da gestão estratégica empresarial. Bom, é sabido, né, que a gente precisa, sim, se importar com as gerações futuras, Morgado. Certo. Gerações futuras que eu digo, não é o meu filho, a minha filha, sim, né, o meu neto, o meu bisneto, ou seja, nós estamos falando para daqui 70 anos, 80 anos. Por que eu começo falando sobre isso daí? É importante a gente iniciar, né, com alguns números. Por exemplo, é sabido, por meio de várias pesquisas, né, de que a população mundial ela está aumentando. Né? Nós hoje, em 2020, nós estamos aí beirando 7,8 bilhões de pessoas no planeta. A expectativa para 2100 é que tenhamos algo em torno de 11,2 bilhões de habitantes. Né? Então, terá um aumento significativo da população mundial. Né? Outro ponto importante é a questão do aumento da expectativa de vida das pessoas. Né? Diversas pesquisas tratam desse assunto, em função de N motivos. Questão do aumento da tecnologia, questão do avanço da medicina, a questão de pessoas estarem mais antenadas, né, com uma alimentação mais saudável, com a prática de esportes, né? Então tudo isso faz, obviamente, que a pessoa viva mais e com isso também contribui para o aumento da população mundial. É muito sabido também... Dados assim macroambientais, né? Que de repente o pequeno empresário, o nosso aluno gestor, no dia a dia não está se dando conta. A terra está ficando mais populosa, a gente está envelhecendo, mas ao mesmo tempo está tendo uma consciência para uma alimentação melhor, para uma vida de mais qualidade, né, Fúvio? É fato. Só que tudo isso, né, é claro que também está alinhado ao crescimento do desenvolvimento econômico de alguns países. Tirando, né, fazendo uma aspas aí com esse período
muito triste que nós estamos vivendo, né, de pandemia, que isso vai fazer com que milhões de pessoas no planeta, né, tenham graves problemas alimentares e subsistência, né? Mas tirando esse recorte do coronavírus, havia sim uma progressão do desenvolvimento econômico de vários países. E por que eu inicio, Morgado, falando disso? Porque tudo isso, né, gera impactos ambientais. Claro. Né? Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de desmatamento, nós estamos falando de queimadas, nós estamos falando de poluição dos mares, dos rios, poluição do solo por meio excessivo do uso de agrotóxico, nós estamos falando, por exemplo, de contaminação por meio de emissão de gases. Tudo isso acaba impactando o meio ambiente, que consequentemente traz também um aumento considerável do aquecimento global. E isso está afetando o planeta como um todo. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê de eu introduzir esse assunto, né? Para você ter uma ideia, Morgado, tem um órgão internacional que chama Footprint Network. Anualmente eles fazem pesquisas relacionadas ao consumo, né? Para você ter uma ideia, o Brasil, no ano de 2020, ele consumiu todos os recursos naturais, certo? Cuja natureza tem poder de se renovar no dia 31 de julho. Porque ele vai consumir até o dia 31 de julho todos os recursos naturais renováveis e não renováveis, né, até o dia 31 de julho. Para você ter uma ideia, Morgado, essa mesma pesquisa, ela diz que se todos os habitantes do planeta consumissem como os americanos, nós precisaríamos de 5 planetas Terra. Caramba. Se todos os habitantes do planeta consumissem igual ao Brasil, nós precisaríamos de 1,8 planeta Terra. Então veja, né? É claro que eu defendo sim a gestão, defendo sim o marketing, eu defendo sim o consumo, mas a gente tem que ter uma reflexão maior sobre a questão do consumo consciente, né? Lembrando que a natureza, ela não tem a mesma linearidade que um ciclo produtivo de uma empresa, né? Então nós temos que considerar sim a questão do esgotamento de alguns recursos naturais e principalmente, Morgado, a questão do consumo, né? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa americana e eles estavam dizendo que de tudo que a gente compra, né, de produtos eletrônicos do nosso dia a dia, roupa, enfim, tudo, né? Apenas 2% desses produtos ele permanecem conosco por mais de 6 meses. Poxa, então veja, é enorme, o resto vai para o lixo, né? Claro que tem os movimentos de reciclagem, reintrodução de alguns produtos, né, na cadeia produtiva, né? Mas a grande maioria é descartado, né? E como eu disse, a natureza não tem poder para assimilar essa quantidade de produtos. Aí é que entra a questão do aumento da população mundial e, óbvio, todo mundo, né, Morgado, quer ter as suas coisas, quer ter o seu equipamento, a sua roupa, a sua casa, os seus eletrodomésticos. De última geração, se puder, agora, né? Imagina. Oi? E de última geração, se puder. Aquela televisão tem que ser última, aquele celular, o melhor aparelho, né? A gente é induzido por um lado por esse consumo. São reflexões muito pertinentes, hein, Fulvio? Para um gestor, inclusive, para fazer uso de ideias de busca de oportunidades de mercado que, de repente, essa nova onda de conscientização pós-Covid pode trazer. Eu acho que a gente inicia a live de uma forma diferente. Ao invés de uma introdução sobre a importância do tema da gestão estratégica, você já foi lá para a outra ponta da sustentabilidade, que está dentro disso, e com uma consciência muito de alerta, né? Como às vezes a mídia não faz de forma pública, aberta, é porque a mídia vive, a grande mídia, de vender publicidade, de incentivar as empresas. Sem dúvida. Morgado, eu não sei se é o meu aparelho, mas o teu áudio praticamente sumiu, né? Tá muito baixo. Pessoal, manda um joia aí, por gentileza. Manda um joia. Quem o meu áudio tá bom para você? O seu som tá ótimo agora com esse novo equipamento para mim, a imagem também. Tá. Né? E eu só espero que a turma esteja ouvindo. Você tá bem baixinho aí na minha fala, eu faço mais alto.
Tá ótimo, olha lá. Eu acho que deve ser algum problema. Eu até estou mexendo, peço perdão aqui pelo chacoalhar aqui da imagem, que eu estou mexendo no meu celular. Eu vou mantendo, na medida que você não vai me ouvindo, você sai do ar e volta de novo. Mas eu acho que acertando aí, olha lá, tudo ótimo, joia. São os nossos queridos amigos que sempre estão. Se você quiser colocar o fone, também tem colegas que fazem assim, né? Mas, ó, enquanto o professor Fulvio mexe lá no equipamento, vê se volta a me ouvir plenamente, eu acho que a gestão estratégica para aquele pequeno empresário que, de repente, na escola ouviu sobre isso, hoje está tomando muito essas dimensões sociais, né? No dia a dia tem muito por fazer também. Talvez uma pauta de outra aula, de outra live, de outra conversa, mas eu diria que nessa época do mundo pós-pandemia, esses conceitos de focar em um aspecto de mercado, em fazer diferenciação do produto, coisas que a gente trabalha muito, né, quando falamos de gestão estratégica, pode ser vinculada a toda e qualquer empresa, principalmente a de pequeno e médio porte. Que bom que agora o professor Fulvio tomara que me escute, né? Então eu estou falando, Fulvio, vê se volta ao ar aí a nossa conversa, que a gestão estratégica, além da sustentabilidade, tem aspectos também de melhorar o negócio, de fazer escolhas, né? Eu sempre falo isso em sala de aula, uma estratégia é um caminho definido do hoje para chegar numa posição futura, né? A internet está instável. Oi, Virgínia, querida, está dando esse feedback para nós aqui. A internet agora melhorou, está aumentando o uso. Está melhor a escuta? Voltou. É o meu telefone, eu acho que ele entra, por eu estar com ele pausado aqui, ele entra no áudio não do Viva Voz, entendeu? Mas agora resolveu. Eu coloquei o fone e ele voltou normal. Maravilha. O pessoal está nos assistindo, estamos batendo em 20 pessoas na live, então tem muita gente querendo essa sua aula na continuação. Enquanto você mexia no equipamento, eu voltei a um aspecto do assunto, que é a gestão estratégica, o que ela pode fazer no pequeno e médio negócio. Aí eu disse sobre a melhoria dele, a busca de diferenciais para o produto, para o serviço, a busca de muitas vezes minimizar custos, brigar muito bem em um segmento, em um foco de mercado. Na verdade, Fulvio, citei aqui os 3 aspectos das estratégias genéricas de competição, que quando a gente fala em sala, em aula, em pós-graduação, dá essa cara de mistério, mas o pequeno empresário competente, ele faz isso. Então, eu queria, nesse segundo bloco, se pudesse, e depois a gente volta com a sua introdução, dar esses alinhamentos, já que a live aqui voa, já estamos em 12:12, mas esse é o seu conjunto de aula muito bem estipulado. Nesses 10 minutos, o que o pequeno e médio empresário vai ter que fazer nesse mundo pós-crise, Fulvio? Então, é importante, né, que a gente foque aí no micro e pequeno empresário, que são realmente os que mais têm dificuldades, né, Morgado? Porque as grandes empresas estão estruturadas, tem pessoal, tem um corpo, né, de colaboradores altamente qualificados. Agora, a questão maior é o micro, realmente, o pequeno, que está aí no dia a dia lutando, né, frente a um mundo VUCA, como a gente fala em aula, não é? Então, é claro que existe algumas coisas que esse pequeno e microempresário precisa fazer, né? Primeiro, deixar muito bem definido, né? Qual que é a missão dele, qual que é a visão, qual que é o valor da empresa dele, né? É importante definir isso. Isso não é balela, isso vai delinear, né, a missão da empresa, onde ela quer chegar, qual que é o futuro dela, o que ela precisa construir, né? Os valores, que alguns deles são inegociáveis. É importante deixar claro para que a empresa possa crescer de forma estruturada, né? Importante, assim como o Félix falou na aula dele, né, Morgado, a questão dos controles operacionais, não só de marketing, mas questões financeiras. Né? O micro e pequeno empresário precisa estar atento ao gerenciamento da empresa, enquanto questões financeiras, questões de marketing, questões operacionais, né? Mas principalmente é a visão estratégica, é a gestão estratégica, né? Quando a gente trata de gestão estratégica, a gente começa com o pensamento estratégico. Muito bom. Depois vale traduzir em miúdos aqui, né? A gente fala tanto de missão, né? E eu estou tendo algumas coachings no ar, o pessoal que faz orientação de carreira, que inclusive está com tudo nessa fase do mundo com Covid, com a pandemia, porque as pessoas que fazem esse tipo de orientação têm novos repertórios, têm exemplos reais que as coisas como eram feitas têm que mudar, principalmente no dia a dia desse jovem profissional, que é parte do nosso público aqui. Então eu gosto de falar, né, Fulvio, você citou muito bem, razão de ser.
Se a gente tem clara a missão da empresa, ela tem clara a razão dela existir, do que ela precisa fazer, do que ela precisa elaborar, o que ela leva à comunidade, aos seus clientes, aos prospects, né? Aquele que ainda não é cliente, o seu atendimento de necessidades e desejos. A partir daí, você falou muito bem, a visão. A visão é aquela história que eu quero a partir de hoje. O que eu quero alcançar? Então, eu quero ser um professor competente, justo. Eu estou falando da minha visão pessoal, né? Um profissional reconhecido, um profissional que faça diferença na vida dos meus alunos, das pessoas que me conhecem. Eu faço um exercício, e eu acho que você também é conhecido por isso, de fazer o aluno ter o pensamento estratégico, em primeiro lugar, para si mesmo. Porque daí ele consegue aplicar isso numa empresa, né, Fulvio? E a pequena empresa tem essa ausência, né? Muito, muito. Às vezes até por desconhecimento por parte desses gestores, né? Que acabam enveredando no mundo do empreendedorismo, mas desconhecem muito, né, do que é necessário. Por isso, da importância deles escutarem um áudio como esse nosso, né? Importante correlacionar tudo isso, né, Morgado, a questão de missão, visão, valor, a questão das operações da empresa, o dia a dia, né, as questões de pensamento estratégico, o planejamento estratégico, os planos de ações necessários para colocar tudo isso em andamento, os acompanhamentos, o PDCA, todo mundo conhece PDCA, né? Isso, sempre o quê? A curto, médio e longo prazo. Né? Você ter essas três vertentes dentro desse universo da gestão estratégica. Associado, Morgado, como você muito bem falou no começo da live, ao triple bottom line. Né? É um tripé, são três assuntos que hoje em dia eu afirmo que são indissociáveis. É a questão econômico-financeira da empresa, a questão social e a questão ambiental. Hoje, os consumidores eles estão mais atentos a esse universo. E eu falo para os meus alunos, Morgado, e afirmo aqui, a empresa que não se adequar a essas questões a longo prazo, ela está fadada a morrer, a sair do mercado, porque as pessoas estão mais seletivas, elas estão mais atentas. E aí, é claro, se você me permitir, a gente pode colocar algumas questões inerentes, né, ao triple bottom line, ao tripé da sustentabilidade, para esse micro e pequeno empresário. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de econômico-financeiro, né, ou como sobreviver num mundo VUCA que nós estamos vivendo, com tudo que está acontecendo, né? O Félix falou com muita propriedade na live dele, a questão de você definir um foco, definir um nicho, né? A questão de você trabalhar com um atendimento em excelência, você tem que criar diferenciais para a sua empresa. Não adianta você querer brigar com os grandes, eles vão te engolir no mercado. Você precisa criar nichos. O preço, aí eu ouvi a Nides, agora me emocionei, uma varejista aqui da Vila Mariana, foi executiva, e ela deu um joinha agradecendo, falando que é um presente nessa nova fase, porque ela também está ajudando algumas amigas empreendedoras. E esse exemplo que você acabou de dar, colho agora no ar para fazer o reforço a ela e a todos os empresários que estão vendo. A gente não consegue brigar com os grandes pelo preço, a gente só vai brigar com as empresas grandes, com os diferenciais ligados a pessoas. Talvez como a live da professora Eliette na quarta-feira, né? O líder que incute um pensamento, que motive as pessoas, que ensine. O líder professor, né? Você foi muito bem com esse modelo, Fulvio. É óbvio que um cara do seu quilate, o seu teor, as reflexões batem lá nas alturas, mas nessa hora do almoço, quando esse pequeno empresário me para, estou vendo a Dari Vieira também escreveu aqui, executiva do varejo, né, ex-aluna de Tempos e sempre acompanhando, tem as consultoras aqui, a Renata, da parte de lojas. É no varejo que a gente vê essas estratégias talvez mais bem aplicáveis quando o gestor é competente, né? A gestão estratégica por diferenciação, atendimento e foco no público, né, Fulvio? Foco no público. Eu acho que são dois elementos, né, primordiais. É a questão do teu foco, né, a questão de você personalizar para o teu cliente, né, customizar o seu produto, fazer algo que aquela grande empresa, né, não consegue atender naquela particularidade, naquela granularidade, né,
E um atendimento em excelência, né? Tratando o cliente como ele tem que ser tratado, sabe? Por mais que dê trabalho, né? Eu sempre escutei muito na nossa vida de gestor, né? Que a gente não pode fazer tudo o que o cliente quer. Mas olha, a gente tem que chegar quase lá, porque a gente fideliza, né, Morgado? Que é outra questão importantíssima, é fidelizar. Se você fizer isso, é claro que isso tem um preço, né? O teu produto ele vai sair um pouco mais caro que talvez um outro que seja vendido em grande quantidade no mercado, mas tem todo um outro valor por trás disso. E tem muitas pessoas dispostas a pagar mais para ter um atendimento em excelência, para ter o seu produto customizado, né? Então, e tudo isso é muito importante. Isso nós estamos falando do econômico financeiro, né, Morgado? Um dos pontos do tripé, né, que bem agora, eu acho que a nossa live ela corre direto para esse terceiro bloco. Eu só me permito aí talvez fazer alguns pontuares para a turma que não está na gestão estratégica, pelo menos na teoria, mas está na prática. E essa fala na área econômico-financeira é fundamental, né, Fulvio? A empresa que não tiver lucro, ela não permanece. Então, parece que é óbvio, quando a gente fala de sustentabilidade, que a empresa precisa ganhar dinheiro, né? Que a empresa precisa ter seu retorno financeiro. Eu sempre reforço isso na aula, porque senão parece uma conversa, nada contra, mas que a gente sai da gestão e fica na defesa ambiental. Ambiental é uma das partes do tripé que também você vai colocar como um profundo especialista nisso. Então, gente, buscar o lucro. Talvez as áreas de marketing, vendas. Se converso com você, eu quero fazer uma reflexão aqui ao meio da live. O projeto está para acabar já, né? A gente vai voltar de férias, pelo menos uma ideia, era mais 2 lives semana que vem. Mas temas como vendas, atendimento ao cliente e principalmente essa parte aí do dia a dia da empresa estão sendo muito solicitados pelos nossos amigos, ex-alunos. Vamos ver se a gente estende. E aí eu já quero, no ar, aí o seu acordo, contar com você em outros bate-papos, né? Porque estou sentindo aí, a gente está realmente batendo números para a hora do almoço numa sexta-feira. Não é números ainda de dançarina do Faustão, nem de dupla sertaneja, mas o povo interessado está aí, cara. O povo interessado, um povo legal, um povo competente, não é isso? Manda ver. Morgado, deixa eu te falar. Social ou ambiental? Vamos para o social, né? Porque ele tem também uma vertente que é pouco pensada pela grande maioria dos micro e pequenos empreendedores, né? Quando a gente fala de social, a gente faz uma correlação direta com os stakeholders, né? Então, ou seja, é você se preocupar com o seu colaborador, mas se preocupar no sentido de fazê-lo com que ele cresça enquanto ser humano, né? Com que ele seja mais reflexivo sobre as questões que fazem parte da vida dele, né? Incentivar a buscar um crescimento, né, pessoal, questões que envolvem a sociedade do entorno onde a empresa está. Então, por exemplo, poxa, a tua pequena empresa não consegue, pelo menos uma vez por mês, por exemplo, né, chamar alguém da sociedade do entorno, né, para fazer algum tipo de capacitação. A gente vê, por exemplo, que boa parte das pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, pessoas simples, eles não sabem gerenciar um orçamento doméstico, né? Será que a tua empresa não poderia ajudar essas pessoas fazendo uma palestra por mês, explicando o que é um orçamento doméstico, né? Como gerenciar as contas, né? Trazer a molecadinha para conhecer a tua empresa, conhecer o que é um processo de industrialização. No meu caso, puxa, como que se faz um bordado? Como que se opera uma máquina computadorizada de bordado? Né? Então tem tantas coisas que a empresa pode envolver a sociedade do entorno, sabe? Valorizar quem mora no bairro na hora de contratar, honrar os seus compromissos legais, que é muito importante, agir sempre com ética, respeitando a legislação pertinente, né? Cumprindo com o seu papel de gestor em empresa, enquanto pagamento correto dos seus impostos. Isso faz parte do social, né? Então, essa segunda vertente, ela é muito importante e tem crescido, Morgado, no sentido de fazer... de consciência das pessoas e também dessa nova sociedade.
Vamos ver agora no pós-Covid, né? Porque uma das coisas que está se firmando é a incerteza. Mas eu imagino que o nível de evolução que o pequeno e médio alcançou não vai retroceder. Pelo contrário, a gente vai brigar por sobreviver com esses valores adquiridos. É o que eu estou falando também em outras instâncias, em outras lives que fomos chamados aí, para os profissionais. Valores adquiridos, a gente não abre mão. A gente até aperfeiçoa, desenvolve, né? Como se fosse uma competência. Então, você fala de um segundo tripé, né, gente? Vale aqui para o nosso público fazer essa tradução, ou a palavra stakeholders. O melhor conceito hoje, públicos de interesse. Quais são? Os clientes, os funcionários, os fornecedores, a comunidade local, né? Então, pega o exemplo agora, ela que está aí no ar, a Nides, o pet shop dela tem muitos públicos de interesse. Uma loja de pequeno porte tem muitos públicos de interesse. É claro que uma rede, esse número aumenta em quantidade. Mas, basicamente, esses stakeholders é um conceito central, né, Fulvio, da análise, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É considerar esses stakeholders na hora de você desenvolver o teu planejamento estratégico. Escutar um pouco mais essa comunidade, né? Porque já foi a época, Morgado, de uma empresa visar somente o lucro, né? E não se esqueçam, eu falo isso em sala de aula, uma empresa começa com um documento que se chama contrato social. Contrato social. Então, uma empresa tem sim obrigações com a sociedade, não só com o lucro do dono, mas sim com algumas coisas para a melhoria, o engrandecimento da sociedade como um todo. É importante isso. E tem o terceiro pé, né, vamos falar assim, Morgado, que é o ambiental. Né, que faz o link com toda aquela introdução que eu dei, né, a questão do aumento da população, a questão do aumento do impacto ambiental, a questão da geração de resíduos, tudo isso pode levar o planeta em colapso se não houver uma mudança. Isso não é brincadeira. Se as empresas não mudarem, e obviamente as empresas só vão mudar a partir do momento que as pessoas mudarem. Claro. Né? Porque cada um tem que interiorizar, cada um tem que refletir sobre isso, né? E não achar que, mas isso pode gerar um impacto lá para a geração futura, que vai ser meu bisneto, até lá eu já não vou estar mais vivo, não me interessa. Não pode ter esse pensamento. Você não pode ser egoísta a esse ponto. Muito bom. Você tem que desenvolver estratégias hoje, né, para que aquele pessoal lá na frente tenha as mesmas condições que nós temos hoje, e melhores condições que nós temos hoje. É a evolução, então, né? A evolução, a gente tem que pensar dessa forma. Muito bem colocado, Fulvio. Me engrandece nesse momento de almoço e de reflexões também para esse período final da nossa semana aí de pausa, de férias, das aulas que a gente vai voltar, desses empresários que estão assistindo. A gente não pode ser egoísta, frase muito bem colocada, e essa dimensão da vida pessoal também se estende aos negócios, à nossa atividade, e eu acho que de certa forma essas lives estão propiciando isso, né? A gente tem tanto conhecimento com os professores, aos meus amigos e colegas lá da universidade que não foram chamados ainda, foi talvez por falta de tempo e alguns mais proximidade, como você e os colegas que já falaram, mas eu gostaria de ter cada dia da semana uma conversa dessa para compartilhar, para realmente dividir, né? E essas pessoas que estão aí nos prestigiando, a gente já teve, hoje, vamos fazer um merchan agora, vai? Hoje tem a Bordade Cia, essa sua empresa, da família, que vai sortear após a live. Você definiu hora, 1h, 1h30, o que você está pensando? Vai até 1h30, né? Olha, a gente poderia fazer por volta de 1h da tarde, 1h30 da tarde, que dá tempo do pessoal acessar, entra, né? Isso. O pessoal acessa entra, conhece a página, os bordados, né? Conhece os trabalhos e, ao mesmo tempo, tem a chance de ganhar. Vamos fazer uma novidade aqui, inovação, já que alguém pediu, inovação está dentro da estratégia. Dá um descontinho para quem está assistindo, se comprar até domingo ou segunda-feira. Um descontinho para quem não ganhar o sorteio, quiser comprar. Vamos lá. Quem adquirir qualquer produto nosso, né, quer falando seja... que viu a live. Falando que viu a live, né? Ou até mesmo, de repente, puxa, eu tenho uma jaqueta, eu quero só bordar, fazer alguma coisa customizada, não tem problema nenhum. A hora que entrar em contato conosco, cita Morgado, né? Citou Morgado, 20% de desconto. Nossa, olha a promoção, hein? Para o varejista que está nos ouvindo, um aspecto econômico, social, e como o bordado é muito bonito,
Vamos dizer que também tem aí a sua reserva ambiental, o produto do Fulver de primeira qualidade, o bordado vai ficar cintilante, brilhante no seu peito, no seu boné, né? É uma empresa que eu admiro com os produtos que os colegas que lá já adquiriram, ganharam de você, me mostraram, né? Esses colegas muito felizes até. Quando você aceitou meu convite para vir conversar e quis generosamente oferecer o presente, eu só não sabia que era tão grande. Fala do que você vai dar aí para o sorteado, então, o conjunto que é a toalha, para quem for sorteado. É um kit de toalha. Então, Morgado, eu acho que tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né? Perfeito. A gente precisa encantar o cliente, encantar o cliente. Né? Eu gosto muito dessa palavra. Então, com muito carinho, nós vamos doar um kit de toalhas de alto padrão, né? Não é toalha com uma toalha simples, é uma toalha grossa de banho, 2 de banhos, 2 de rosto, né? Toda bordada com um brasão e as iniciais do nome da pessoa. Ela vai definir, né, quais são as iniciais e nós vamos customizar tudo isso para ela, ok? Eu com muito carinho que nós fazemos. Tudo bem, eu não vou entrar no sorteio, tá, gente? Por ética, seguindo a dimensão aí que o professor Fulvio falou tão bem, mas você entra na página, o meu amigo convidado que está assistindo, né? Entra na página da Bordadicia, faz um clique, um curtir ali, manda um comentário para participar do sorteio às 1h30, que o professor Fulvio, né, a sua família, que é uma empresa familiar, vai divulgar o ganhador e depois tem que combinar, segundo o regulamento, a forma de pegar esse presentão, presentaço, pelo que eu vi nas fotos ali e pelo que eu conheço do seu produto. E ainda, para quem ficou com vontade de ganhar, olha lá, oi Andréia, oi, eu também quero, André, mas não vou concorrer no sorteio não. Quem quiser e não ganhar no sorteio, né, vai poder comprar com desconto a empresa do nosso amigo professor, empresário também, portanto, que está falando tão bem sobre esses conceitos da sustentabilidade agora. Fechando o ambiental com a ponte com a primeira parte, Fulvio. Temos aí material para fazer umas 5 lives ainda, né? Nossa, tem muita coisa para falar, né? O tempo é muito pouco para a gente poder trazer tanta informação importante, né? Na tua fala anterior você comentou, puxa, que você tem a intenção de continuar. Eu gostaria de te dar uma sugestão, da gente poder trabalhar um pouco de coisas mais práticas para esse micro e pequeno empresário. Perfeito. Então, por exemplo, vai ser meu estratégias de marketing, estratégias de gestão, estratégias de divulgação. No caso de social, como trabalhar isso estrategicamente na prática, né, no dia a dia da empresa, questões ambientais, o que ele pode fazer, por exemplo, em termos estratégicos para contribuir, né, com tudo isso que é necessário. Então a gente poderia criar algo mais prático nesse sentido. Aí né? talvez os cursos ou uma outra rodada, mas admiro a sua sugestão e você já é participante dela, hein? Eu vou estender. É uma honra. Eu acho que os pedidos estão aumentando e a minha vontade nessa parte é de distribuir. Tem empresários querendo falar também. A primeira leva do projeto, Fulvião, foi assim, a gestão em suas áreas, né? Então, por isso que hoje você está falando de gestão estratégica, tivemos marketing, tivemos a reflexão inicial, que começou muito bem comprando, um horário assim, nobre, mas que pelo acesso a gente percebeu que caía, que as pessoas também que podiam ter mais interesse estaria na hora do almoço. A gente está acertando ainda, modulando, vamos dizer assim, um ajuste fino, mas você já vem, e por que não? Eu vou atender aqui uma fala que me pediram, os cursos, né? Eu só não sei a distância ainda, qual plataforma, como a gente pode usar, mas eu tenho até conteúdo para dar uma live sozinho aqui de cursos de vendas, ou de atendimento ao cliente por meia hora. Então você me induz a uma ideia de produtividade. Hoje é sexta-tarde, mas a gente está nessa quarentena, tem muito o crivo dos dias, mas eu te parabenizo. Eu acho que bastante conteúdo é sinal que escolhemos a pessoa certa, mais uma das pessoas certas, né? Porque todo mundo que está passando aqui está deixando uma mensagem, está deixando um carinho, e você é um cara, como eu sempre disse, alto padrão, né? Então vamos voltar às práticas mesmo, mas não agora nesse final você vai terminar com ideias, mas não as práticas totais, para um ambiental, né? E aí um grande finale do jeito que você preferir, já que a nossa conversa é ao vivo. Claro. Eu gostaria de fazer um convite a todos que estão assistindo a nós, né, no sentido de fazer uma reflexão sobre esses pontos que eu abordei, né, no dia de hoje, principalmente a questão de você se preocupar com as gerações futuras, a questão de uma mudança de comportamento a partir de você,
Você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar passivo ao que está acontecendo. E convidar essa pessoa a fazer um mapeamento, né, uma fotografia da sua empresa. Eu trabalho muito com o Instituto Ethos, eu adoro, eu sou apaixonado, eu valorizo o trabalho do Instituto Ethos, né? E eles têm diversos segmentos, eles têm inclusive indicadores que podem ser utilizados para realizar esse mapeamento. Então, eu solicito, eu até indico às pessoas que busquem o Instituto Ethos, dentro do site deles tem uma plataforma que acessa aos indicadores Ethos socioambientais, né? Então você vai fazer um cadastro da sua empresa, é gratuito, você não vai pagar nada, e você vai ter acesso a esse sistema online de mapeamento, onde você vai responder a uma série de questões sobre econômico, financeiro, estratégia socioambiental, né? Social e ambiental, e depois ele vai te trazer um relatório dizendo como você está, né, comparativamente falando, inclusive, com outras empresas do mesmo segmento que a sua. Olha. Você fazendo isso, você vai ter condições de saber como que você está em termos sociais e ambientais, que são as duas principais vertentes também, né, nesse momento. Então fica aí o meu convite, né, agradecer publicamente o trabalho que o Instituto Ethos faz. Realmente eles fazem uma diferença muito grande no mercado, né? Quem puder, siga um instituto, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Tem alguns órgãos que a gente gosta, né, Morgado, que a gente valoriza, porque são órgãos sérios, órgãos que estão realmente preocupados com o desenvolvimento das empresas, com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento do país. Então é importante a gente valorizar essas empresas, esses organismos, né? Muitos deles não são privados, né? São organismos aí de uma forma geral. Então a gente precisa sim valorizar, né? E tem também algumas coisas relacionadas a selo verde que podem engrandecer ainda mais uma micro e pequena empresa, mas isso eu acho que é assunto para um novo dia, né? De que forma que o empresário ele pode adquirir esses selos verdes no sentido de contribuir para a Agenda 2030, não nos esqueçamos disso, certo? A agenda que está em voga pela Organização das Nações Unidas, que tem um prazo até 2030 para cumprir 17 Objetivos de Desenvolvimento Social, né? Então é importante isso, né? E linkar todo esse assunto dentro da gestão da empresa. Suma importância, Morgado. Perfeito. Eu acho que a gente termina do jeito que você planejou como estrategista, uma live com vontade de quero mais, eu quero mais ouvi-lo, as pessoas que estão aqui assistindo, essa pedida do código, né? A inversão aí é Live Morgado 5, mas se a pessoa escreveu Morgado Live 5, também o empresário Fúvio vai aceitar. O importante é você curtir a página, conhecer os produtos e, claro, prestigiar esse trabalho, essa gentileza. Eu vou falar a palavra que nos caracterizou aqui através da brilhante exposição do Prando, e não só porque é meu amigo, mas ele terminou falando que essa live é, por todos nós que estamos fazendo, uma generosidade. Generosidade sua, que veio aqui colocar conhecimento, generosidade sua que está dando esse presentaço para quem for sorteado. Agradeço aqui a Doce Aroma, que também continua no ar e presente aqui assistindo. Tem produtos aí pro Dia dos Namorados, viu? Foi o Dia das Mães, o difusor, produtos aí aromatizadores, é uma design que cuida dessa empresa, né? A Nides, embora com essa visão do pet shop ampliada, é também alguém que tem aí uma parceria com a gente. E a Nana Campelo pede para lembrar os produtos, entra lá, Nana Campelo Sweets, são meus amigos como você. Eu vou te citar umas 2 ou 3 lives, aliás, programada tem mais 2. Eu vou falar aqui na quarta-feira com o professor Denis Forte, essa é imperdível, hein? Finanças pessoais. Eu não vejo a hora de aprender algo e mexer com minhas finanças que ele vai aqui ensinar, né? E na sexta-feira, a professora Jamile vai trazer a experiência dela frente à carreira profissional, principalmente dos jovens, e uma apresentação do livro, o livro de Wanda, né, um livro que ela tem aí esmerado em levar esse conteúdo de uma forma lúdica, simples, mas muito importante
para as reflexões desses nossos, principalmente alunos e ex-alunos, né? Que hoje o jovem, né, Fulvio, vai até os 40 e poucos anos, por isso que eu estou me sentindo jovem também. Não fiz 50 ainda. Eu também. Eu também. Ótimo. Giovanotto. Encerrando, o professor Fulvio, então, fica com esse prestígio agora na live dele, aguardando lá os toques, as mensagens, as coisas de vocês, né? A gente, na quarta-feira, terá outra live aqui nesse horário do almoço, talvez começando uns 10 minutos mais tarde, né? Como a gente fez, Fulvio, pelo sistema, bateu todos os recordes aí, entrando a meio-dia e 15, eu acho que a turma estava almoçando e depois já acessando a gente aqui, e eu te agradeço de coração por contribuir com esse projeto. Sem mais e longe, sua palavra final, meu amigo. Muito obrigado, que Deus te ilumine na sua trajetória, viu? Obrigado, Morgado. Mais uma vez eu te parabenizo, né, pela tua iniciativa, pela tua disposição de criar essas lives tão importantes, né, para pequenos e microempreendedores, né? Muitos precisam desse conhecimento, precisam da nossa ajuda, né? Então, parabéns realmente pela tua iniciativa, excepcional, cara. Nota 1000, nota 1000. Né? Agradeço a todos que estiveram conosco aqui, perderam um pouquinho do tempo em nos escutar, né? Muito obrigado. E eu gostaria de finalizar, Morgado, com uma reflexão, né? Claro. Eu acho que esse assunto ele é de suma importância, não só a questão da gestão estratégica, mas de suma importância você refletir realmente sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento. Lembrando que para a gente conseguir uma mudança maior, que é tão necessária, essa mudança ela precisa acontecer de forma individual, senão isso não vai acontecer nunca, né? E a gente tem que parar um pouquinho de olhar para o próprio umbigo e pensar mais na sociedade como um todo, sabe? Mesmo porque nós estamos nesse mundo de passagem. Nós estamos de passagem. Nós não vamos levar nada. Tudo que tem aqui, ó, essas coisas velhas que eu gosto, né? Eu não vou levar nada comigo. Eu só vou levar o que eu fizer de bom nessa minha vida e o que eu ajudei as pessoas a poderem crescer enquanto ser humano. Então é isso. Um beijo para todos vocês. Beijo para você, Morgado. Obrigado pela oportunidade. Beleza, eu te agradeço. Eu vou encerrar aqui para dar aquela mensagem final que marca aí a continuação do projeto, pelo menos para a semana que vem. E de coração, que Deus te ilumine na sua trajetória. Muito obrigado. As suas palavras finais, talvez tão importantes quanto toda a aula que você deu, ou até mais, que elas fazem nos pensar, né? Aqui nessa live eu tenho do meu sobrinho de 7 anos, que aprendeu agora a usar o seu Instagram para assistir o tio. Ele quer ser doutor também, então a mãe dele fez muito bem, falou, assiste seu tio e vê o que ele fala. Aos meus pais, que aprenderam a usar as novas tecnologias e passam por aqui, nos prestigiam, como sempre fizeram, grandes pais, né? Eu fico muito feliz. Suas palavras servem de eco, né? De ficar aqui ressonando no meu ouvido e falar assim, continue, além das 2 lives na semana que vem, talvez depois do período de férias, e você vai voltar. Fica aqui o e conta com o meu apoio, conta com o meu apoio, com a minha ajuda para o que você precisar para continuar com essas lives. Maravilha, muito obrigado, entrem lá, fala no ar, por favor, no Instagram, bordado.cia, o povo @bordado.cia, né, é o Instagram, o nosso site é www.bordado- né, o tracinho cia.com.br. Lembrando que aqueles que na hora de contactar a gente pelo WhatsApp Business, né, só falar Morgado, falou Morgado, já ganha 20% de desconto. Muito bem. Fulvio, sem prazo para acabar. Sem prazo para acabar. Sem prazo para acabar. Falou Morgado, 20% de desconto. Maravilha. Bom, obrigado mais uma vez pelo exemplo das suas palavras. Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau, Fulvio. Obrigado, fiquem com Deus. Gente, então encerrando, né? A gente fica muito feliz com esse resultado da sexta-feira na hora do almoço. Quarta-feira fica marcada a nossa próxima. O assunto é sobre finanças. O professor do doutorado, do mestrado, um nosso amigo, que também vem no projeto, fez o contato e aceitou o meu convite. Eu vou conversar com ele com a melhor forma da gente organizar o din-din nosso de cada dia, e um assunto útil para a pequena e média empresa também, principalmente nessa fase da pandemia e da crise, né? Então, vejo vocês, essa live fica rodando ainda um dia pelo recurso aqui do Instagram,
E saúdo que você tenha um excelente final de semana, que essas palavras de encorajamento dadas pelo professor Fúvio nesse nosso espaço sirva também para você crescer como ser humano nessa fase tão difícil. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, até mais, até quarta-feira, na próxima. Valeu!